São necessários estudos de base para o conhecimento da flora brasileira, especialmente em locais pouco ou nunca coletados. Existem mais de 1.100 espécies de plantas com dados insuficientes aqui no Brasil. Essa foi uma das diretrizes colocadas lá no 4º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, que aconteceu agora em 2017. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O Instituto Prishno, que também foi um dos organizadores do 4º Simpósio, acabou de publicar um artigo em parceria com a professora Cláudia Jacob, da UFMG, onde eles destacam a atual situação de algumas plantas encontradas nesse tipo de ambiente aqui, as cangas. O objetivo principal do artigo era saber como estava o nosso conhecimento atual sobre a vegetação associada às cangas e ecossistemas ferruginosos no sudeste do Brasil. Para isso a gente fez uma pesquisa no banco de dados público do Herbário Virtual Brasileiro, filtramos esse banco de dados através de um procedimento metodológico e chegamos em 43 municípios em Minas Gerais que contêm as cangas e ecossistemas associados. Esse volume de informação resultou em torno de 18 mil registros no herbário virtual, que resultou numa lista de aproximadamente 2.900 espécies conhecidas, coletadas nos sistemas ferruginosos do sudeste do Brasil. Uma outra dúvida que queríamos responder era se essas espécies das cangas estavam representadas na lista de espécies ameaçadas da nossa flora. E pela primeira vez conseguimos identificar que 148 espécies estavam mencionadas em listas oficiais da flora em extinção. 48 espécies eram endêmicas restritas à canga. Um resultado importante foi que das 48 espécies endêmicas das cangas, apenas 12 eram citadas na lista de espécies ameaçadas. Nós identificamos que vários dos registros são bastante antigos, realizados pelos naturalistas que passaram por essas regiões lá no início do século XIX, até meados de 1850, 1860. Interessante também que a gente observou um padrão que para algumas espécies, principalmente as coletadas anteriormente, não tem mais registro de coletas recentes. Isso quer dizer o quê? Que de 40, 30 ou 20 anos até o presente não foi identificado mais nenhuma coleta. Isso levou a gente a indicar a possibilidade de 7 espécies associadas às cangas e ecossistemas ferruginosos estarem provavelmente extintas na natureza. Então isso é um resultado interessante que a partir dele abre espaço para outros tipos de investigação. Por exemplo, tentar retornar nas localidades de origem para verificar se atualmente ainda tem essa espécie na natureza, E por que a gente conseguiu perceber esse número relativamente alto de espécies extintas? Provavelmente tem a ver com o uso que nós estamos fazendo histórico das cangas e os sistemas ferruginosos associados, que é basicamente o uso para mineração do ferro. Então, extensas áreas de cangas e outras formações ferríferas já foram irreversivelmente destruídas para fins da atividade minerária, que é um dos principais agentes, causadores dessas prováveis extinções na natureza. A importância de estudarmos o que temos em nossas cangas vai além do conhecimento básico, de saber quantas espécies temos e onde elas estão distribuídas. Recentemente, publicamos um artigo em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, identificando bactérias resistentes ao arsênio, associadas às raízes de planta endêmica das cangas do quadrilátero. Esse achado cria oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas biotecnológicas, para a recuperação de solos em áreas contaminadas, por exemplo. Então, voltando no início do nosso vídeo sobre a diretriz colocada no 4º Simpósio, esse estudo de base ele vai ajudar na indicação de dezenas de espécies, cujos critérios de ameaça devem ser urgentemente avaliados. Essas ações são essenciais porque as listas vermelhas são reconhecidas internacionalmente como uma ferramenta para definir o status de conservação de espécie e de população. Elas são essenciais para subsidiar políticas públicas ambientais e tomar de decisão sobre o uso, planejamento e conservação de recursos naturais.